Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso preparatório para o OAB, Êxito Ensino Jurídicos. Meu nome é Leandro Magalhães da Silva e preparei para vocês aqui a resolução de algumas questões pretéritas do exame da ordem, sobre algumas matérias que corriqueiramente são cobradas no exame da ordem. É muito importante que vocês se atenham à forma como as questões vão ser resolvidas e estudem não só as assertivas que são consideradas corretas, mas também o porquê que as outras assertivas não foram consideradas corretas. A resolução de questões é muito importante para que a matéria fique muito bem fixada em suas cabeças, tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com uma questão que foi cobrada no 37º exame da ordem, fevereiro de 2023. Essa questão aqui traz uma matéria que corriqueiramente é cobrada na OAB e diz respeito aos honorários sucumbenciais não fixados na sentença pelo juiz, certo? Várias vezes a OAB já cobrou essa questão, a FGV já cobrou essa questão e continua cobrando, então achei interessante a gente abordar essa questão. Vamos lá então para o enunciado. Marco Aurélio atuou como advogado em uma ação indenizatória movida em face de uma operadora de plano de saúde que foi condenada a pagar a indenização por danos morais de R$100 mil a seu cliente. Apesar de o processo ter corrido perante juízo civil, a sentença condenatória deixou de fixar os honorários de sucumbência em favor de Marco Aurélio, tendo transitado em julgado sem que ele percebesse a omissão. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Bom, essa alternativa se baseia no artigo 85, parágrafo 18 do CPC. Aqui. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos seus honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Por que essa questão é correntemente cobrada no exame da ordem? Essa disposição no parágrafo 18 do artigo 85 do CPC acabou acarretando a superação da súmula 453 do STJ. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada julgada, não podem ser cobrados em execução em ação própria. Então, a partir do CPC de 2015, essa súmula ficou superada. Ou seja, se o advogado não apresentou embargo de declaração da sentença que foi omissa quanto à fixação dos honorários, se ele não apresentou embargos, não recorreu em apelação, não pediu ao tribunal a fixação dos honorários, transitou em julgado, o advogado poderá ajuizar ação autônoma para fixação dos honorários, certo? Então vamos às assertivas. A primeira. Após o trânsito em julgado, Marco Aurélio não poderá pleitear mais a condenação em honorários de sucumbência. A assertiva está errada, conforme vimos. O artigo 85, parágrafo 18, permite o ajuizamento de ação autônoma caso tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença sem fixação dos honorários. Assertiva B. Marco Aurélio poderá ajuizar ação autônoma para definir o valor dos honorários de sucumbência. Essa é a alternativa correta, com base no parágrafo 18 do artigo 85 do CPC. Assertiva C. Após o trânsito em julgado da sentença, apesar de omissa quanto à condenação em honorário de sucumbência, Marco Aurélio poderá executar somente o valor mínimo de 10% sobre o valor da condenação. Marco Aurélio não pode executar nada porque não tem título executivo. A sentença foi omissa, não fixou os honorários. Se não há sentença quanto aos honorários, não é cabível qualquer execução. Tem que ser ajuizada a ação autônoma. E por fim, a alternativa D. Marco Aurélio poderá opor embargos de declaração em face da sentença omissa, pois a matéria de honorários de sucumbência não transita em julgado. Os embargos de declaração têm prazo para serem interpostos, então essa alternativa está errada. Os embargos de declaração
Nós temos o artigo 1023 do CPC, devem ser opostos no prazo de 15 dias da intimação da sentença. Então, passou esse prazo, não é cabível mais a oposição de embargos de declaração. Então, muita atenção para essa questão, pessoal, que essa questão foi cobrada, essa matéria foi cobrada muitas vezes e não me surpreenderia se ela fosse cobrada novamente, tudo bem? Vamos agora uma questão do 21º Exame da Ordem, novembro de 2016. Essa questão diz respeito à intervenção de terceiros. Vamos ao enunciado. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pegado uma carona. Então, entendendo bem o enunciado da questão aqui, leia o enunciado com atenção para que não haja dúvidas sobre o litígio que foi posto no enunciado. Então aqui basicamente Lucas pegou carona com Cláudio, seu primo, e Cláudio que estava dirigindo o carro que causou o acidente. Cláudio era o proprietário e o condutor do veículo. Então esse caso aqui é um caso claro de ilegitimidade passiva de Lucas. Lucas foi apontado como réu na ação, mas ele é parte ilegítima para figurar no polo passivo. Então, o que é que Lucas poderá fazer na contestação? Vamos lá às alternativas. Alternativa A: requerer a alteração do polo passivo, indicando Cláudio como réu. É essa a alternativa correta, né? Essa previsão está no artigo 338 do CPC. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Então, se o réu alega que é parte ilegítima, se ele entende que é parte legítima, ele, na petição inicial, apresenta a preliminar de legitimidade passiva. Na sequência, o juiz vai oportunizar ao autor que em 15 dias altere a petição inicial para a substituição do réu. O juiz vai facultar, veja bem, o juiz não vai substituir. O juiz vai perguntar para o autor, e o autor vai substituir o polo passivo como o réu indicou? Agora, um ponto importante aqui, pessoal, que eu quero destacar, é que esse procedimento de que o réu indica a pessoa que deve figurar no polo passivo na ação e o juiz faculta ao autor a alteração do polo passivo, esse procedimento previsto no CPC acarretou a extinção da nomeação à autoria. A nomeação à autoria era uma modalidade de intervenção de terceiro prevista no CPC de 73, que, porém, foi extinta no CPC de 2015. Agora, o procedimento é esse previsto. Portanto, a alternativa A está correta. Segunda alternativa: Lucas, em contestação, deverá requerer que Cláudio seja admitido na condição de assistente litisconsocial. Letra C: denunciar Cláudio à lide. Letra D: requerer o chamamento de Cláudio ao processo. Todas essas outras opções dizem respeito à intervenção de terceiros. Então, antes de a gente analisar cada uma delas, tenham em mente: se é o caso de ilegitimidade passiva, não se pode requerer intervenção de terceiros com fundamento na ilegitimidade passiva. Então vamos lá. A alternativa B fala sobre assistência litisconsocial. O Lucas iria requerer que Cláudio fosse admitido como assistente litisconsocial. Oportunidade de vocês estudarem as intervenções de terceiros. A assistência litisconsocial mencionada na questão é modalidade de intervenção de terceiro prevista no artigo 124 do CPC. Vejamos o que diz: considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. A assistência litisconsocial, como o próprio nome diz, indica a possibilidade de o assistente figurar num dos polos da ação em litisconsórcio com o assistido.
Então, o assistente é titular do direito que está sendo discutido no processo. Ele entra no processo em litisconsórcio com o assistido e os dois juntos vão atuar contra o adversário do assistido, certo? Então, aqui é a formação de um litisconsórcio passivo, ou litisconsórcio, a depender do polo de quem é o assistido. Portanto, não se trata de ilegitimidade passiva assistência litisconsorcial. Não é possível essa intervenção de terceiro no caso de legitimidade passiva. Alternativa C apresenta a possibilidade de Lucas na contestação denunciar Cláudio Alide. Também está errada. Também está errada a letra C, porque também a denunciação da Alide é uma intervenção de terceiro pela qual tanto o autor na inicial quanto o réu na contestação incluem pessoas na lide para exercerem o direito de regresso nos casos previstos no artigo 125 do CPC. Vejamos, é admissível a denunciação da lide promovida por quaisquer das partes, tanto o autor na inicial quanto o réu na contestação podem fazer a denunciação da lide. Mas em quais casos? Inciso 1 do artigo 125. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. Então, um exemplo, eu adquiri um imóvel, eu comprei um imóvel de João. Logo em seguida, a transferência da propriedade, Carlos ajuizou uma ação contra mim reivindicando o imóvel, falando que ele não era de João, e sim dele. Então, Carlos ajuizou uma ação contra mim. Eu poderei fazer a denunciação da lide a João. Qual que é a lógica? Se eu perder a ação para Carlos, eu tendo que devolver o imóvel, entregar o imóvel para ele, eu quero exercer o meu direito que João me devolva o meu dinheiro que eu paguei no imóvel. Essa é a lógica da denunciação da lide, exercício do direito de regresso. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda, também é admissível a denunciação da lide aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de que for vencido no processo. Então, vejam bem aqui, a denunciação da lide não se presta a alegar ilegitimidade passiva. Se é o caso de legitimidade passiva, não se denuncia a lide, certo? E por fim, a assertiva D, alternativa D, também está errada, que coloca a possibilidade de haver o chamamento ao processo de Cláudio. O chamamento do processo é outra modalidade de intervenção de terceiro. Essa modalidade de intervenção de terceiro está prevista no artigo 130 do CPC. É admissível o chamamento do processo requerido pelo réu, do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Qual que é a lógica da intervenção de terceiro que é feita só pelo réu? O autor não pode fazer o chamamento do processo, diferentemente da denunciação à lide, que tanto o autor quanto o réu podem fazer, o chamamento do processo é só o réu. É uma modalidade de intervenção de terceiro em que o réu é devedor solidário, mas ele foi o único demandado. Qual que é a lógica? O réu, que foi demandado de obrigação solidária, ao fazer o chamamento do processo, vai pedir ao juiz que, caso ele seja condenado a pagar a obrigação sozinho, ele possa cobrar lá no processo, no próprio processo, dos demais devedores solidários, a cota da obrigação que cabe a eles, certo? Então, essa questão basicamente é sobre ilegitimidade passiva, a forma de se alegar na inicial, e a impossibilidade de se alegar se fazer intervenção de terceiro com base na ilegitimidade passiva, certo? Vamos a outra questão do 35º exame da ordem. Essa questão de arbitragem. A OAB, no exame da ordem, também rotineiramente costuma cobrar
questões sobre arbitragem, certo? Então vamos lá. A multinacional estrangeira Computers, com sede nos Estados Unidos, celebra contrato de prestação de serviço de informática com a Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., constituída de acordo com as leis brasileiras e com sede no estado de Goiás. Os serviços a serem prestados envolvem a instalação e a manutenção dos serviços localizados na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A. Ainda consta no contrato celebrado entre as referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos com exclusividade perante a Corte Arbitral Alfa, situada no Brasil. Após discordância sobre o cumprimento de uma das cláusulas referentes à realização dos serviços, a multinacional Computers ingressa com demanda no foro arbitral contratualmente avançado. Com base no caso concreto, assinale a afirmação correta. Bom, pessoal, essa questão, como dito, diz respeito à arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é um negócio jurídico por meio do qual as partes livremente optam por convencionar que os litígios referentes a determinados contratos sejam resolvidos por arbitragem e não pelo judiciário. Ou seja, partes capazes resolvem que certos direitos patrimoniais disponíveis tenham os seus conflitos resolvidos por árbitros. Há uma renúncia à jurisdição do Poder Judiciário. Vamos lá para a assertiva A. Assinale a alternativa correta. A cláusula compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto constitucionalmente impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgão que não integra o Poder Judiciário. Assertiva claramente incorreta. O artigo 3º, parágrafo 1º do CPC de 2015 estabelece que é permitida a arbitragem nos termos da lei. A lei que regulamenta a arbitragem é a Lei 9307 de 96. O STF já teve oportunidade de reconhecer a constitucionalidade da arbitragem, já que a submissão à arbitragem se dá por meio de manifestação de vontade das partes. Aqui o precedente pelo qual o STF reconheceu a constitucionalidade da lei de arbitragem. Somente haveria nulidade ou ineficácia da cláusula compromissória caso não observados os requisitos do artigo 1º da lei de arbitragem. Quais requisitos? Para que possa haver arbitragem, as pessoas devem ser capazes e a arbitragem somente pode abranger direitos patrimoniais disponíveis. Então, atendidos esses requisitos, é permitido que as partes estabeleçam a arbitragem. Esses são os principais requisitos. Leiam o artigo 1º da lei de arbitragem para verificar os demais requisitos, certo? Alternativa B. Caso a empresa de telecomunicações ingresse com demanda perante a vara civil situada no estado de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito, ainda que a sociedade Computers alegue em contestação a existência de convenção de arbitragem prevista no instrumento contratual. Também está errada. Por quê? Se a ação for ajuizada perante o Poder Judiciário e houver convenção de arbitragem, o réu deve alegar a convenção de arbitragem em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Está lá no artigo 337, para inciso 10 do CPC. Se o réu alegar a convenção de arbitragem e ele tiver razão, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O juiz vai dizer, não aqui no judiciário, vocês têm que ir lá na arbitragem para resolver isso. Então, a extinção sem resolução do mérito nos termos 4857 do CPC. Lembrando, o juiz não pode conhecer de ofício a convenção de arbitragem.
A convenção de arbitragem deve ser alegada em preliminar de contestação, certo? Não alegou na preliminar de contestação, o juiz não pode fazer nada e o processo vai ser julgado pelo judiciário. O que está errado nessa assertiva? Nessa assertiva, afirmou-se que o juiz deveria analisar o mérito, que está errado. Vamos agora à assertiva C. Visando efetivar a tutela provisória deferida em favor da multinacional Computers, poderá ser expedida carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para que o órgão do Poder Judiciário, com competência perante o Estado de Goiás, pratique atos de cooperação que importem na constrição provisória de bens na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional. Tá certo? E muita atenção para essa questão. Ela já foi cobrada de outras formas nos exames da ordem, mas vejamos bem aqui, ó. Uma vez instituída a arbitragem, os pedidos de tutela de urgência deverão ser dirigidos aos árbitros e não ao Poder Judiciário. Se a arbitragem não houver sido instituída ainda, as medidas de urgência podem ser requeridas no Poder Judiciário, mas, efetivada a medida de urgência, a parte deve promover a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, segundo a lei de arbitragem, certo? Mas, se já for instituída a arbitragem e é necessária a medida de urgência, a decisão sobre a tutela de urgência cabe aos árbitros e não ao Poder Judiciário. Todavia, o que essa questão fala? A efetivação da tutela de urgência concedida pelos árbitros, caso exija uso de força estatal, não pode ser executada pelos árbitros. Na arbitragem, os árbitros não têm poder de execução de suas decisões, certo? Tanto é que a sentença arbitral, uma vez proferida, encerra a arbitragem. O cumprimento deve ser feito no judiciário. E a tutela de urgência, para ser efetivada, a tutela de urgência concedida pelos árbitros, os árbitros expedem a carta arbitral solicitando a diligência ao Poder Judiciário. Aqui, o Judiciário não pode rever a decisão do árbitro. Ele somente vai determinar as medidas coercitivas para cumprimento da tutela de urgência concedida pelos árbitros. Então, a assertiva C está correta. E, por fim, a assertiva B. A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja execução poderá ser proposta no foro do lugar onde deva ser cumprida a obrigação. Por que essa assertiva está errada? Ela está errada por causa disso. A sentença arbitral é título executivo judicial. O procedimento para execução da sentença arbitral é o cumprimento de sentença e não o processo de execução de título extrajudicial, certo? Pois bem, vamos prosseguir com mais uma questão agora do 38º concurso, que fala sobre recurso extraordinário. Essa questão aqui é interessante porque não só é cobrado no exame da ordem, mas na prática é comum ver o erro na interposição do recurso, nesse caso, dado nessa questão. Então, é uma questão relevante tanto no exame da ordem quanto na prática processual. Vamos lá à questão. Rafael ajuizou a ação de despejo em face de Luiz sob o fundamento de que Luiz não teria pago o aluguel do imóvel em sua propriedade nos últimos meses. Em primeira instância, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Rafael, então, interpôs a apelação, a qual foi desprovida pelo tribunal. Posteriormente, Rafael interpôs recurso extraordinário contra o acórdão, alegando violação a uma série de dispositivos constitucionais. Examinando o recurso extraordinário, a vice-presidência do tribunal negou-lhe seguimento sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida no referido recurso. Diante do caso narrado, assinale a opção que indica a medida judicial a ser adotada. Ou seja, o que a questão está cobrando?
A questão está cobrando qual o recurso que vai ser interposto contra essa decisão do presidente, da vice-presidência do tribunal, que negou seguimento ao recurso extraordinário para o Supremo. A alternativa A estabelece que caberia a interposição de agravo em recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal examine o recurso extraordinário, preencha ou não seus requisitos de admissibilidade. Essa assertiva está incorreta. Se o tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário ou ao recurso especial sob fundamento de que o STF não reconheceu a repercussão geral da questão citada no recurso ordinário, ou que o acordo recorrido esteja em conformidade com tese fixada pelo STF em repercussão geral, ou pelo STJ em recurso repetitivo, é cabível agravo interno, que é um recurso dirigido ao próprio tribunal de origem nos termos do parágrafo 2º do artigo 1030 do CPC. Isso aqui que é interessante notar, pessoal, que nesses casos aqui em que a inadmissão do recurso extraordinário especial se dá com base na constatação de que o tribunal, ou na fundamentação de que o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já analisou essa questão e já fixou tese a respeito dela, a ideia é que essa questão não volte mais para o Supremo ou para o STJ. Então, a lógica de fixação de teses pelos tribunais superiores é que diminuam os recursos que chegam pela corte. Então, a partir do momento que se fala que a tese fixada é pelo STF ou pelo STJ, ou que o STF em exame de repercussão geral afastou a questão repercussão geral da questão constitucional, o STJ e o STF não querem mais saber disso. Vão nessa lógica. Então, o que quer dizer? Se o tribunal não admitiu o recurso nessa hipótese, resolva no próprio tribunal. Então, o meio de agravo interno. Então, essa primeira questão está errada. Não é cabível agravo um recurso extraordinário especial. Esse agravo em recurso extraordinário, o especial que fala a questão, é um recurso que é dirigido ao Tribunal Superior, ao STJ ou ao STF. No caso da questão, ao STF. E somente admitido esse agravo em recurso extraordinário nas hipóteses previstas, as seguintes hipóteses, em que o tribunal inadmite o recurso extraordinário especial sem que a questão posta no recurso tenha sido submetida a regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, ou que sem que haja recurso representativo de controvérsia aguardando julgamento pelo STF ou STJ, ou quando, embora já fixada a tese pelo STJ e pelo STF, o órgão do tribunal de origem, após aprovação de acordo contra a tese fixada pelo STF ou STJ, não se retratar para adequar o acórdão às teses. A assertiva B também está incorreta, que ela diz: a interposição do recurso ordinário para que o Supremo Tribunal reexamine a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida. Também está errado porque é o caso de agravo interno. Interposição de agravo interno no intuito de demonstrar a distinção entre a questão constitucional discutida no recurso extraordinário e a discutida no recurso no qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. É essa assertiva correta, como visto anteriormente. E, por fim, o ajuizamento de reclamação constitucional não se aplica ao caso. É um agravo interno. O ajuizamento de reclamação constitucional é regulado pelos artigos 988 do CPC, somente podendo ser ajuizada nos casos ali previstos. Outro ponto errado da questão. A questão diz que apenas o presidente do tribunal de segunda instância tem competência para examinar os requisitos de admissibilidade de recurso extraordinário. Está errado. O CPC, artigo 1029, estabelece que os recursos extraordinários especial podem ser interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, conforme dispuser o seu regimento interno. Então, pessoal, estudem bem essas questões aqui, façam as outras questões, refaçam as outras questões, estudem cada uma, vejam por que se vocês errarem, por que vocês erraram, e sigam essa linha de raciocínio.
Estudem não só as assertivas que estão corretas, mas também o porquê das demais estarem incorretas, tudo bem? Desejo-lhes boa sorte no exame da ordem e continuem firmes nos estudos.